TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde para você que nos acompanha pela TV Câmara Campinas. Nós falamos ao vivo aqui do plenário José Maria Matosinho, onde dentro de instantes terá início mais uma reunião da Comissão Permanente da Mulher. Essa comissão é presidida pela vereadora Mariana Conte e hoje o tema é sobre maternidade e primeira infância. A vereadora Mariana Conte já vai dar início aos trabalhos, então vamos acompanhar. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui também. Eu gostaria de agradecer a todas vocês pela presença. Gostaria de agradecer a presença da Regina Camargos, representando o gabinete do vereador J. Silva, a Joyce Bueno, representando o gabinete do vereador Pedro Tourinho, que é membro da comissão também, o Movimento das Minas do São Marcos, obrigada pela presença, e a Cláudia do Minha Campinas também, muito obrigada. Vamos dar início, então, aqui à reunião da Comissão da Mulher. Na verdade, hoje, eu acredito que tem alguns encaminhamentos que eu gostaria de... Alguns informes e alguns encaminhamentos que eu acho que é importante a gente estar discutindo, socializando e encaminhando. O primeiro informe foi a boa notícia que a gente discutiu aqui na reunião da Comissão da Mulher, a solicitação da instalação de uma defensoria vocacionada na Defensoria Pública da cidade de Campinas, uma defensoria vocacionada para atender as mulheres em situação de violência. A primeira luta foi a instalação da vara especializada em violência doméstica e familiar, que ainda não tinha, e com a criação da vara, com certeza, a demanda jurídica aumentaria, né, a gente já estava prevendo isso, aumentaria a demanda por acesso à justiça na cidade de Campinas e a instalação de uma defensoria vocacionada, ou seja, dentro da defensoria pública, que presta serviços de atendimento gratuito, serviços jurídicos, seria importante, então, que a instalação aqui em Campinas desse setor da Defensoria Pública especializada para atender as mulheres em situação de violência. A gente discutiu isso foi tema da reunião da Comissão da Mulher. A gente recebeu aqui a doutora Paula, que é do NUDEM, lá de São Paulo. O NUDEM é o núcleo especializado da Defensoria Pública para as questões de violência contra a mulher. E a última reunião, inclusive, ela esteve com a gente conversou sobre, ela apresentou qual era o trabalho, como que era o dia a dia, quais eram os desafios. E eu fui, em nome da Comissão da Mulher, até a reunião do Conselho Superior. As promotoras legais populares também estiveram lá. Nós fizemos essa requisição e foi decidido, deliberado, na reunião do Conselho Superior, o direcionamento à criação de uma vaga no próximo semestre na Defensoria Pública de Campinas, deu um cargo de defensor vocacionado para os casos de violência contra a mulher. Então, eu queria dar esse informe, socializar com vocês, que essa foi uma conquista nossa, aqui da nossa reunião. Eu acredito que isso é um passo importante, então, no próximo semestre já vai ter instalação da Defensoria vocacionada. Eu acredito que é importante, em nome da Comissão da Mulher, a gente encaminhar oficialmente um agradecimento para o Conselho Superior, para o NUDEM e também para as promotoras legais populares que participaram desse processo de luta e conquista da Defensoria Vocacionada. Então, esse é o primeiro informe e encaminhamento que eu gostaria de colocar aqui para vocês. Vou redigir esse documento e pedir para os vereadores, né, aqui está a Joyce representando o Pedro, que eu acho que não teria nenhum problema, e vou solicitar para os outros vereadores também, que são membros da comissão, que a gente possa referendar esse documento, então, encaminhando os agradecimentos em nome da Comissão da Mulher para os órgãos que se dispuseram aí a se movimentar para que a gente pudesse ter, finalmente, aqui em Campinas, um núcleo especializado. Esse é o primeiro informe. A segunda questão, que aí já entra no tema, na pauta, que é a questão da infância e da maternidade. Na verdade, eu acredito que essa é uma discussão bem ampla. Eu imagino que, no próximo ano, a Comissão da Mulher
a gente deva se debruçar sobre isso e fazer vários eventos, pensar atividades. Eu acredito que esse deve ser um tema central aí dos trabalhos da Comissão da Mulher, mas, de uma forma muito urgente, apareceu para a gente a denúncia, a reclamação de grupos de mães, pais responsáveis, lá do Costa e Silva, do bairro Costa e Silva, porque o bairro Costa e Silva foi um dos únicos bairros, o Centro de Educação Infantil do bairro Costa e Silva, que é o Arthur Bernardes, foi um dos únicos centros que manteve um agrupamento misto, que é um agrupamento AG2, AG3, com um período integral. O que isso significa? Na verdade, houve um processo de padronização na cidade de Campinas que o período integral para as crianças na creche estaria restrita apenas até 3 anos. Crianças de 4 e 5 anos não teriam mais acesso ao período integral. E o Costa Silva, lá, o Arthur Bernardes, foi uma das únicas centros infantis que manteve um agrupamento misto, então as crianças acima de 3 anos tinham, né, até agora, o período integral garantido. Só que a prefeitura vem fazendo várias movimentações para, segundo eles, padronizarem, ajustarem de acordo com o que é o padrão nos outros centros infantis, e o anúncio é que, a partir de 2019, no próximo ano letivo, a gente já não vai ter mais esse agrupamento misto. Eu recebi várias reclamações, né, de mães, pais e responsáveis, e até convidei uma mãe que entrou em contato para vir hoje. Ela não pôde vir por conta do trabalho, né? Esse é uma grande... O que é o limitador e a grande questão para as mães e pais que não têm acesso ao período integral é o trabalho, e a participação aqui nessa reunião também, o trabalho também é o limitador, porque está todo mundo trabalhando. Então, eu acho que até no próximo, talvez a gente possa pensar um horário no período noturno para que essas pessoas possam estar participando e acompanhando também. Eu tinha pedido para ela vir até aqui para explicar essa situação, mas ela não pôde vir. Mas eu acredito que e aí a minha proposta é que a gente faça um debate sobre a creche, né, em período integral, a educação infantil como um direito da criança, claro, né, um direito da criança, um direito... Vem para cá, Bartz. Vem para cá, Martina. Vem. Um direito da criança como um aspecto fundamental da formação para a garantia do pleno desenvolvimento da criança, que é um período de formação que é insubstituível, né, que vai ter as formações básicas aí que vão repercutir, inclusive, para as outras idades, para a adolescência e para a vida adulta. Então, como um direito da criança, em primeiro lugar, mas também como um direito e uma necessidade da família e principalmente das mulheres, porque a gente sabe que grande parte, nós historicamente fomos responsabilizadas pelo cuidado das crianças, e quem é obrigado a abandonar o emprego, ou a ter um emprego meio período, ou mesmo ter um emprego precário, né, são as mulheres. E a gente sabe que a garantia do direito da criança passa pela gente conseguir dar todo tipo de assistência para a família, e, em especial, para a mulher, que, em geral, é a principal responsável pelo cuidado das crianças dentro das famílias. Então, eu acredito que é essa abordagem que eu gostaria de trazer aqui para a reunião da Comissão da Mulher, para que a gente possa trabalhar em cima dessa questão. Desde que foi aí, né, padronizado que as crianças do AG3 não teriam mais acesso ao período integral, isso dificultou muito a vida das mães, dos pais e dos responsáveis de crianças. Eu acredito que isso é uma questão que nós temos que trabalhar a partir da ótica das mulheres também, né? E, nesse sentido,
a gente também está tendo aqui em Campinas a discussão do Plano Municipal da Primeira Infância. Está sendo elaborado o Plano Municipal da Primeira Infância. O Plano Municipal da Primeira Infância foi um plano que tem uma exigência do Plano Nacional. Foi constituído um grupo intersetorial da Prefeitura para elaborar esse plano. Foram feitas reuniões com servidores e se abriu para consultas públicas, né? Então, está aberto até dia 11 de novembro, até agora, né, dia 11 de novembro, aberto para consultas públicas. E a minha ideia, e eu queria socializar aqui com vocês, né, e vou conversar também com os vereadores que são membros, a minha ideia é que a gente possa encaminhar, enquanto Comissão da Mulher, uma contribuição para o Plano Municipal da Primeira Infância, problematizando essas questões. Então, problematizando que problematizando a não previsão do período integral para crianças acima de 3 anos na cidade de Campinas, na rede municipal infantil. Então, essa questão que eu acho que seria importante. Eu elaborei um textinho aqui, que eu vou apresentar para os vereadores também, né, para que a gente possa, para que isso seja referendado pelos vereadores, porque eu acho que é importante a gente encaminhar essa contribuição como uma contribuição oficial aqui da Comissão da Mulher. Então, eu gostaria de ler para vocês o que eu elaborei, e aí depois eu acho que a gente pode abrir para falas, para comentários, quem quiser se manifestar, eu acho que é importante, porque eu acho que a gente precisa começar a construir, começar não, né, mas dar passos na construção e na união da articulação aqui das mulheres da cidade de Campinas, para que a gente possa ter o direito à educação em período integral, à creche em período integral, porque essa é uma necessidade na vida das mulheres, né? Essa é uma questão básica, essencial, até para que as mulheres possam estar estudando, exercendo o seu trabalho, além de ser um direito da criança, né, em primeiro lugar. Então, eu vou ler aqui a minha proposta de texto a ser encaminhado, né? A creche é fundamentalmente um direito da criança, a educação infantil é um direito subjetivo, independentemente das condições da família. Ou seja, quer dizer, isso é uma questão importante, porque todo mundo tem direito a educação infantil, é um direito subjetivo da criança, todo mundo tem direito, independentemente das condições da família. Mas a dissociação entre o direito da família e o direito da criança não é absoluta. Sabemos que as condições de desenvolvimento da criança são diretamente influenciadas pela estrutura da rede familiar, principalmente da mãe. O atendimento à demanda manifesta na rede municipal de educação infantil para crianças acima de 3 anos foi realizada. Isso é uma questão que o Plano Municipal da Primeira Infância traz, fala que a demanda foi atendida, mas aqui a minha problematização é exatamente em relação a isso, porque o atendimento foi realizado por meio de uma padronização que instituiu o meio período e, paulatinamente, eliminando a educação em período integral. A não garantia do período integral para crianças de 4 a 6 anos cria problemas em cadeia para o conjunto da família, afetando, por extensão, o pleno desenvolvimento da criança. Essas dificuldades são a dificuldade de compatibilizar o trabalho essencialmente feminino com a rotina da criança, cujo resultado é o aumento do desemprego ou subemprego das mulheres e todas as consequências decorrentes disso em termos da perda da autonomia da mulher e a queda da renda familiar. O cuidado da criança, no período fora da rede municipal de educação, nem sempre é apropriado. Observa-se pela cidade de Campinas a existência de muitos cuidadores de crianças, às vezes com grande número de crianças nesses espaços, sem as condições de infraestrutura adequada ou formação profissional, que é a chamada rede das mães crecheiras, que acabam complementando aí o período que as crianças estão fora da escola, digamos assim, da escola oficial, né? Da escola, né? Porque isso não é escola.
O terceiro problema é a responsabilidade do cuidado das crianças menores. Em muitos casos, recai sobre as próprias crianças e adolescentes de idade maior, em especial as meninas. Isso reforça um ciclo vicioso de responsabilização precoce por trabalhos domésticos e cuidados, o que afeta a formação, a escolarização e o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. A priorização da primeira infância, de 0 a 6 anos, na lei orçamentária, na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual, deve contemplar o investimento para o oferecimento do período integral também para crianças de 4 a 5 anos de idade. Isso como uma necessidade importante para que a gente possa garantir o direito pleno dessas crianças e dar estrutura para as famílias, em especial as mulheres. E que esse oferecimento das escolas em período integral seja com qualidade, infraestrutura pedagógica e com espaço físico adequado para proporcionar a vivência educacional e lúdica para as crianças. Então, esse foi, aí em termos gerais, um documento que eu redigi, e a minha proposta, eu vou conversar com os vereadores que não estão aqui presentes, mas a minha proposta é que a Comissão da Mulher encaminhe para o Plano Municipal da Primeira Infância esse documento, dado aí o curto período que nós temos, né, de até o dia 11 de novembro, que a gente encaminhe essa solicitação, pedindo para que se inclua no Plano Municipal da Primeira Infância e também que a gente encaminhe para a elaboração da lei orçamentária que está acontecendo aqui na casa, que se faça valer um princípio que está no Plano Municipal da Primeira Infância, que é o direito das crianças como uma prioridade na definição de orçamento. Então, para que a gente tenha previsão orçamentária, para que a gente possa garantir o período integral para as crianças até 6 anos de idade, e não apenas para 3 anos. Essa é a minha proposta, e eu gostaria, então, de abrir para que, se alguém quisesse fazer algum comentário sobre isso e sobre as questões aqui colocadas. Boa tarde a todas. Meu nome é Cláudia, eu sou da minha Campinas. Eu queria entender melhor, eu não sei se você sabe me explicar, a questão de como foi essa decisão. Porque você mencionou que a creche Arthur Bernardes é a última a ter essa sala integral para crianças, que, em tese, as outras já não têm. Sim. Isso já acontece na cidade, então, mas desde quando? Porque eu estava entendendo que que tinha uma resolução, que essa resolução número 6, de 30 de agosto de 2018, que está falando de agrupamentos. Ela fala do agrupamento 1, nascidas de 2017 a 2019, teriam integral. O agrupamento 2, nascidas de 2015 a 2017, integral e excepcionalmente parcial. E o agrupamento 3, de 2013 a 2015, seria parcial. Eu achei que era algo novo na cidade, que afetaria muitas creches, muitas crianças, porque eu sempre pensava que as crianças tinham que estar integral até os 6 anos de idade, porque ela está com 3 na escolinha, a mãe trabalha o tempo todo, ela não vai fazer 4, a mãe não vai deixar de trabalhar, né? Então, essa mãe continua trabalhando, ela deveria ter o direito de permanecer até os 6 anos, no mínimo, né? Então, eu queria entender o que significa exatamente essa resolução e por que essa é a última creche. Isso não está muito claro ainda. O AG2, na verdade, ele vai até 2 anos e 5 meses, AG2. O AG3 são crianças mais velhas, né? Então, essa é a classificação que daqui na rede. A AG2 é de criança de 1 ano e 9 meses até 2 anos e 5 meses. E, na verdade, eu acredito que a gente vai ter que resgatar esse histórico mesmo, Cláudia. E a gente vai ter que resgatar esse histórico com servidores, trabalhadores aqui do município, porque isso vem desde o governo Hélio.
Eu não era vereadora na época, eu acompanhei isso como uma militante que participava, que atuava aqui na cidade, mas durante o governo Hélio, você teve uma série de alterações nos rumos da educação como um todo, por exemplo, com a entrada das naves-mães, isso, inclusive, criou uma diferenciação entre a oferta de vagas na rede própria e na rede conveniada, e eu não sei exatamente qual foi a data em que foi alterado digamos assim, foi criada essa padronização, porque é exatamente isso. O período integral não está garantido até o AG2. O AG3 para frente não está garantido o período integral. Paulatinamente, essa padronização foi sendo feita de forma a que o AG3 seja majoritariamente meio período. E meio período, na verdade, é 4 horas, o que, inclusive, coloca uma dificuldade grande para as crianças. No Plano Municipal de Educação, que foi aprovado, o cenário que foi apresentado foi uma grande demanda de crianças de 0 a 3 anos, cerca de 6.900 crianças, mais ou menos, arredondando 7.000 crianças, cerca de 7.000 crianças, que estariam esperando por vaga, 7.000 crianças de 0 a 3 anos que estariam esperando por vaga, que eles chamam que é a demanda não efetivada. E a prioridade, então, que foi definida no Plano Municipal de Educação, foi garantir vaga para essas crianças de 0 a 3 anos. Essa foi a prioridade estabelecida no Plano Municipal. Eu fui conferir a lei do Plano Municipal, e a lei do Plano Municipal não fala da garantia do período integral para crianças de 4 a 6 anos. E esse é um debate que eu acho que a gente precisa fazer. Eu acho que a gente precisa fazer esse debate, trazer esse debate para a cidade, da necessidade de garantia da vaga para as crianças de 0 a 3 anos, com certeza, mas também da necessidade de garantia de vaga em período integral para crianças de 4 a 6 anos, porque eu acredito que a discussão não pode ser um direito contra o outro, né? Então, vira um direito contraposto ao outro. Mas todos esses detalhes desse processo, eu acredito que a gente vai ter que trabalhar durante o próximo ano, e essa é uma proposta aqui, né, que vou conversar também com os vereadores, enfim, mas também eu acho que a gente pode ir conversando como a gente caminha isso, mas no próximo ano esse é um tema fundamental para que a gente trabalhe como a educação infantil em período integral, como uma necessidade, né, como um direito da criança e uma necessidade aqui das mulheres e das famílias de Campinas. Não sei se resolveu muito. Alguém mais quer comentar alguma coisinha sobre isso? Boa tarde, meu nome é Júlia, eu estou hoje aqui com o Movimento das Minas. Eu sou servidora atualmente da assistência, mas em 2007 eu fui servidora da educação na prefeitura e já tinha o AG3, não era integral. Então, desde 2007, no São Marcos, não era. Eu não sei se já era 100%, que pelo visto não, mas a professora fica sozinha também, porque eu era monitora na época. Então, desde 2007. Acho que era governo Hélio, né? Governo Hélio. Então, exato. são 11 anos já, que não Sim. tem o período integral para todas as crianças. Sim. Mais alguém? Você falou que vocês estavam pretendendo até os 6 anos ter período integral. Aí, minha dúvida a partir dos 6 anos para cima, onde essas crianças ficariam? Tipo, porque a maioria não estuda em ensino integral. Aí eu queria saber se tinha algum projeto, alguma coisa para essas crianças se manter, porque, querendo ou não, elas são crianças ainda, né? Sim.
Na verdade, a questão das escolas de ensino fundamental em período integral, inclusive foi uma das motes de campanha do prefeito Jonas, na época da eleição. Houve aí algumas experiências na cidade de Campinas, mas, infelizmente, essas turmas também estão sendo reduzidas paulatinamente. O ano passado teve movimentações na escola do CAIC, né, que foi uma escola que era em período integral e teve fechamento de várias salas. Eu acredito que essa também é uma questão importante, né, para cima, além, né, da educação infantil, também no ensino fundamental, o período integral também é uma necessidade, né, também é uma necessidade. Eu acredito que isso também é um retrocesso no sentido de restrição de acesso tanto da criança em relação à educação, quanto cria um problema para as próprias famílias, né? Eu acredito que a gente pode pautar também essa questão para os outros níveis de ensino. Essa é uma questão importante. Tem uma série, né, na assistência, tem grupos que desenvolvem trabalhos e tudo mais na assistência, mas eu acredito que a escola e a área da educação deve, sim, se responsabilizar também por essas medidas. Uma temática que eu acho que é importante que a gente discuta nesse período é um retrocesso que a gente está muito ouvindo falar sobre educação à distância. Então, existe aí projetos que estão se aventando, nada muito formalizado, que está se discutindo no governo federal, da implantação da educação à distância para o ensino fundamental e, na verdade, isso vai significar um grande retrocesso do ponto de vista tanto da educação como um todo, porque a educação à distância, isso, né, tem uma série de entidades, especialistas que defendem isso, que a educação à distância como educação complementar, mas que ela não substitui a relação de convivência, ela não substitui a relação pedagógica dos profissionais da área da educação, ou seja, né, é muito difícil você aprender sem uma relação com o professor. Então, a educação à distância poderia ser essa educação complementar, mas, sobretudo, porque também vai significar um peso para as mães que vão ter, né, eu digo sempre mãe, mas porque, em geral, as mulheres são as responsabilizadas, né? A gente até luta para que esse fardo seja, né, socializado e que a responsabilidade seja compartilhada. Mas a gente sabe que ainda hoje as mulheres são as maiores responsabilizadas pelo cuidado. Então, isso também vai significar uma pressão, inclusive para a saída das mulheres do mundo do trabalho assalariado. Isso é uma questão que, na verdade, em outros períodos da história, nós já vivenciamos isso, né? Quer dizer, você ter políticas que acabam pressionando as mulheres para saírem do mercado de trabalho. As mulheres não deixam de trabalhar, em geral, elas acabam desenvolvendo trabalhos complementares, né, trabalhos de vender coisa, fazer produto de limpeza para vender, ou seja, trabalhos de complementação de renda. E isso, na verdade, acaba sendo uma forma de maquiar os índices de desemprego, porque uma grande parte das mulheres hoje, isso já é um cenário hoje, das pessoas que não procuram mais trabalho, né, que já não buscam mais trabalho no mundo de trabalho assalariado, são mulheres. Né? Então, na verdade, isso acaba minimizando as taxas e os índices de desemprego. Então, isso é uma preocupação que eu tenho bastante, né? Eu acho que essa é uma resistência também para o próximo ano, que a gente paute e discuta o quanto a escola presencial, a escola, né, e uma educação de qualidade, ela é uma necessidade para o processo de aprendizado, mas é também fundamentalmente um direito da família e uma necessidade para as mulheres. Eu estou trazendo aí sempre a perspectiva da mulher, porque eu acredito que a gente não pode, em nenhum momento, conseguir desvincular o que é as condições as condições plenas de desenvolvimento da criança do que é as condições de desenvolvimento, as condições de trabalho, o acesso aos direitos das mulheres. Né? Isso são coisas que elas precisam estar ligadas. E eu acredito que essa também deva ser
uma pauta importante aqui para a nossa comissão. Até deixo aberto para quem tiver sugestões de temas, palestras ou mesmo de ações que queira que vocês achem que seja importante que seja desenvolvido, a gente pode estar incorporando aqui no calendário da reunião da Comissão da Mulher. Mais alguém quer fazer uso da fala? Bartira. Já conheço a Mariana. Acho que mais para dar aqui um testemunho, se é que eu posso falar dessa forma, da realidade prática, né? Eu estou fora do mercado de trabalho há 2 anos e meio, né? Porque eu saí de São Paulo, trabalhava numa rede grande de livrarias, eles tiveram uma demissão em massa e eu voltei para Campinas, onde eu tinha família. Bom, não consigo, né, trabalhar em horário normal, acabei me tornando autônoma, né? Eu trabalhava com gestão, hoje eu sou confeiteira em casa, então, dentro do que a Mariana acaba de falar, é exatamente o que acontece na realidade, porque, para você conseguir uma vaga, né, depois de quase 1 ano em casa, né, só com ela, eu precisei entrar na justiça. Então, aí você tem toda uma burocracia, né, que primeiro você tem que buscar por vários meios para chegar até a justiça, né, levar um batalhão de documentação para você realmente comprovar que você precisa daquela vaga, o que eu já acho meio esdrúxulo, né, porque todo mundo deveria ter esse direito, né, não precisar ficar provando que você merece aquela vaga, e aí você consegue uma vaga mediante tudo isso, né? E aí, quando você começa a se organizar para as coisas, né? Olha, eu não tenho tempo nem para, eu não consigo levar um currículo em algum lugar. Por quê? Porque eu não consigo chegar lá. Como é que eu chego com uma criança a tiracolo? Porque a realidade é essa. Aí você consegue a vaga. E aí, como foi no meu caso, e quando eu consegui, voltei a estudar, e aí você começa a se programar, consegue estágio e tal. Quando eu consegui, a minha filha Júlia foi transferida para uma outra escola, porque aí ela foi para o AG3, né? E no AG3 é meio período. Então, aí você muda totalmente a vida e volta a estaca zero de onde você estava, porque é isso, assim, você não tem o que fazer, né? Fora outras preocupações, né? Porque quando você fala sobre agrupamento, que também acho que deveria ser pautado, agrupamento são crianças que hoje a Júlia tem 3 anos, que ficam com crianças de 5. São desenvolvimentos diferentes. Então, como é que, assim, não é a mesma coisa, não são as mesmas atividades, as mesmas necessidades. Né? Então, aí acaba que talvez interfere no desenvolvimento dessa criança de 5 anos. Né? Acho que é uma outra coisa que tem que ser pautada, porque eu acho que isso é prejudicial para essas crianças. Eu sou totalmente contra essa coisa de agrupamento. Mas é isso, assim. Então, a realidade pura e simples é essa. Sim, você abre mão da vida, você abre mão dos sonhos, você abre mão, inclusive, de ter algum vislumbre de profissionalização novamente, de volta ao mercado de trabalho, porque você não consegue voltar. Porque é isso, aqui, estou aqui com ela, por quê? Porque eu não tinha com quem deixar, e essa é a realidade da maior parte das mulheres nesse país. Assim, não adianta se iludir e achar, não é assim mesmo. Então, é só para dar esse respaldo de que nada do que a Mariana está dizendo aqui é falta com a verdade. Essa é a verdade nua e crua. Para quem quiser ver, é isso aí. Desculpa. Não, mas obrigada pelo testemunho. Esse espaço também é um espaço para que a gente possa ouvir quais são as demandas e quais são, assim, trazer a realidade, né? Trazer a realidade. Com certeza. Obrigada, Bartira. Mais alguém quer fazer uso da fala?
Olá, boa tarde. Eu sou a doutora Diana, sou médica ginecologista e professora da Unicamp. Tenho buscado participar mais ativamente dessas atividades. Queria avisar também que, eventualmente, vou aparecer com um aluno, que eu acho que esse é um cenário importante de aprendizagem, quase que uma aula prática de cidadania, e acho importante eles terem essa vivência. Eu que sou professora de ginecologia, né? Eu queria saber, em relação à organização dessas mulheres que estão sendo atingidas por essas resoluções, se elas estão organizadas em algum coletivo, de alguma forma, e que tipo de suporte que está sendo dado para elas, institucional ou não. Ali na região, lá no bairro, eles têm uma certa organização, o conselho de escola tem uma atuação. Eu lamento muito que ela não pôde vir, ela ficou tentando se organizar e tentar uma dispensa do trabalho até bem pouco tempo, né? Eu acredito que seria muito importante que ela estivesse aqui para relatar essa situação, mas ela não conseguiu a dispensa do trabalho. Mas eles têm uma organização, o Conselho de Escola se organiza, eles têm procurado fazer algumas questões. O que eu tenho feito, né, e a preocupação de fazer esse espaço seria dar um espaço público, né, para uma denúncia pública, um relato público do que está acontecendo. E, nesse sentido, de forma alguma, o meu relato aqui substitui o que é o relato dela, mas uma vez que ela não pôde vir, né, eu me incumbi aí da tarefa de apresentar publicamente essa situação aqui na reunião. Mas eu acredito que existe uma organização, não sei se uma organização ainda com condições de se contrapor em relação àquilo que está sendo apresentado. Aparentemente, a prefeitura diz que é isso e não tem se mostrado muito aberta para voltar atrás nessa decisão. Por isso, até mesmo, que eu acredito que o objetivo de fazer esse debate, encaminhar essa discussão da necessidade do período integral, para extrapolar a própria região do Costa Silva, né? Porque essa não é uma demanda apenas ali das famílias daquele centro, é uma demanda das famílias da cidade como um todo, né? Na verdade, a própria existência ou a resistência da manutenção do agrupamento misto na Arthur Bernardes foi fruto de um processo de luta e de resistência que aquela escola e aqueles moradores fizeram, né? Eu não sei se tem algum outro, né? Mas eu sei que, no geral, são muito poucos, ou talvez seja o último, né? Não tenho exatamente essa informação, se existe algum outro agrupamento misto. Mas eu acredito que isso tem que ser uma pauta da cidade, né? A melhor forma de solidariedade que a gente tem com relação a essas famílias que estão perdendo esse direito é exatamente a gente transformar essa discussão numa pauta da cidade, né? Então, esse foi o objetivo de trazer essa denúncia e oficializar isso e encaminhar tudo isso, porque eu acredito que a gente vai ter que encaminhar, além dessa sugestão e contribuição para o Plano Municipal da Primeira Infância, também acredito que a gente tem que caminhar especificamente essa demanda da CI Arthur Bernardes para a Prefeitura, oficializada em nome da reunião da Comissão da Mulher. Vou conversar também com os outros vereadores para que a gente encaminhe essa solicitação, que a Prefeitura preste esclarecimentos e solicitar a revisão dessa decisão como uma decisão que afeta a vida das famílias, principalmente das mulheres ali da região, né? Mas eu acho que a gente vai ter que trabalhar também de ampliar esse debate e de expor as necessidades, porque, em grande medida, o que me parece é que as necessidades, né, essa vivência do real, né, não chega para aqui, para esses espaços, né? O que é a vida, o que é o cotidiano das mulheres, o que as mulheres passam, né? O que isso está trazendo de implicação
para a formação das crianças. A gente sabe porque a gente circula na cidade, a gente circula na cidade e a gente sabe que tem casas em que as mulheres recebem crianças porque a família não pôde cuidar, porque a mãe foi trabalhar. A gente ouve falar e acaba encontrando esse estatuto da mãe crecheira, a gente sabe que isso existe. A gente conversa com as pessoas, a gente sabe que tem muito jovem, muita adolescente que cuida dos irmãos menores, né? Isso a gente sabe porque a gente circula, mas infelizmente essa realidade, que é a realidade de muita gente na cidade, acaba não chegando nos espaços e na formulação das políticas, né? Como que a gente faz para que essa realidade seja trazida para a formulação das políticas, né? O meu objetivo aqui na reunião da Comissão da Mulher é que essa reunião da Comissão da Mulher seja um espaço para que essa realidade possa ser apresentada, publicizada, oficializada, e que a gente consiga que, a partir dessa realidade, a gente consiga meios de luta, de pressão, para que isso se torne elemento na formulação das políticas, né? Por exemplo, que esteja pautada na lei orçamentária, que a lei orçamentária contemple, que a definição do orçamento contemple, né? Em toda a rede de ensino, né? São vários elementos, é a contratação de servidores, é a manutenção dos equipamentos, é a criação dos equipamentos. Então, assim, é todo um conjunto de políticas que são necessárias para serem implementadas, de forma que a gente possa garantir esse direito como um direito real, né? Um direito para que a gente possa sair do papel, né? Às vezes o papel é muito bonito, né? O papel, tudo é muito bonito no papel. Mais alguém quer fazer uso da fala? Só pedir, então, para que não sei se o próprio gabinete tem condições de fazer, mas, se não, solicitar à Secretaria de Educação esse histórico legislativo, então. Sim. Para a gente ter conhecimento depois. E eu acho que, para além da Secretaria de Educação, acho que é importante a gente pensar, para o ano que vem, a gente fazer um evento de fôlego para a gente ouvir quem viveu esse processo, né? Não apenas a versão oficial, acho que a gente pode convidar a Prefeitura, a Secretaria de Educação, mas também quem viveu esse processo em termos de servidores, movimentos de luta, que passaram por todo esse processo. E eu acho que é importante, aí eu gostaria de contar com a ajuda de vocês, né, para que a gente possa trazer também as mulheres que estão vivendo essa realidade, porque eu acho que é importante isso, sabe? É importante que a gente saia do formal e que a gente possa trazer, para conseguir meios para trazer essas mulheres, para que essas mulheres venham dar os seus depoimentos das suas vidas, para que a gente possa a formulação das políticas, ela não pode ser uma formulação longe, né? Uma formulação longe do que é a realidade. Então, eu acho que é importante trazer essas mulheres. A minha sugestão é que a gente faça um dia à noite, para que, inclusive, essas pessoas possam ser contempladas, né? Então, isso já está previsto aí no planejamento do próximo ano, para que a gente possa fazer as mães trabalhadoras possam participar e vir dar os seus depoimentos, né? Mais alguém para fazer uso da fala? Se mais ninguém tiver, então, eu gostaria de retomar os encaminhamentos para a gente oficializar aqui os encaminhamentos que foram dados, e aí, para que a gente possa dar prosseguimento, né? Então, oficialmente, a Comissão da Mulher vai encaminhar o agradecimento em relação à instalação da Defensoria Vocacionada na cidade de Campinas, direcionado ao Conselho Superior, ao NUDEM de São Paulo e ao Coletivo Promotoras Legais Populares, pela instalação aqui da Defensoria Vocacionada. E o segundo encaminhamento é que a gente vai indicar
pedido de esclarecimento e a revisão dessa decisão de extinção do agrupamento misto AG2 AG3 na CI Arthur Bernardes, na Vila Costa Silva. Isso acho que é uma indicação aqui da Comissão da Mulher. Para além disso, vamos encaminhar também essa sugestão de inclusão no Plano Municipal da Primeira Infância. Eu sugiro e faço aí uma sugestão, né, que vocês entrem no Plano Municipal, deem uma olhada. Está aberto até o dia 11 de novembro. Até o dia 11 de novembro está aberto para contribuições pela internet, mas eu acho que é importante que a gente encaminhe oficialmente, enquanto Comissão da Mulher, essa sugestão para que o período integral seja garantido em toda a rede de educação infantil, e não apenas até 3 anos. E que a gente também, eu vou estar encaminhando, né, enquanto isso é uma questão que tem que ser encaminhada quanto vereadora, mas eu acho que a gente já deixa aqui registrado na Comissão da Mulher, que é o fato da lei orçamentária contemplar essas demandas, e da lei orçamentária que vai ser votada, eu vou apresentar emendas, mas que a gente possa ser uma indicação aí da Comissão da Mulher, que a lei orçamentária contemple essas necessidades de investimento para a rede infantil de educação. É isso? Tá bom, gente, é isso. Então, eu agradeço a presença de todas vocês, né? E aí, assim, agora, essa aqui é a última reunião do ano. O ano que vem, nós vamos divulgar aí o calendário, e fica a sugestão também da gente fazer um evento de fôlego, trazendo representantes da prefeitura, mas também representantes aí, a gente pode tentar trazer pessoas estudiosos, que acompanharam esse processo, pessoas dos serviços que vivenciaram essas articulações, para que a gente possa fazer um diagnóstico aí da rede municipal de educação, e sempre do ponto de vista da perspectiva da mulher, que afinal é um tema aqui, né? Afinal, também grande parte das servidoras da rede de educação são mulheres, então eu acredito que essa é uma perspectiva também, que a gente possa contemplar também a diferenciação entre o que é a condição de trabalho, do que é ser uma mulher servidora da rede própria e o que é ser uma mulher servidora da rede conveniada, né? Isso a gente vem observando aí diferenças gritantes de condições de trabalho, de jornada, de acesso a direitos, né? Então que a gente possa também abordar isso. E nesse sentido, eu gostaria muito de contar com a ajuda de vocês, que a gente possa receber mulheres, né, que a gente possa receber aí pessoas que que têm essa realidade, que vivenciam essa realidade, e que a gente possa trazer o depoimento, trazer essas experiências aqui para a reunião da Comissão da Mulher. E aí conto com você também, que está nos assistindo aí de casa, ter o convite, a reunião é sempre aberta, e que a gente possa trazer essas denúncias e essas reclamações e essas experiências aqui para a reunião. Tá bom? Obrigada, gente. Então, está encerrada a reunião da Comissão da Mulher. Muito bem, nós acompanhamos a reunião da Comissão da Mulher. Ao meu lado, a vereadora Mariana Conte, que é presidente dessa comissão. Vereadora, a última reunião do ano, qual que é a avaliação que a senhora faz a respeito dela? Foi uma reunião que em primeiro lugar, acredito que era importante trazer alguns informes do trabalho que foi desenvolvido ao longo do ano. Então, essa questão da conquista da defensoria vocacionada
foi um passo importante, foi um trabalho que a gente desenvolveu e isso, na minha opinião, vai trazer aí, inclusive, uma qualidade, vai trazer novas demandas também para a cidade. Então, para mim, isso também tem o significado de um encerramento, de um ciclo que a gente desenvolveu desde o início de 2017, né? Então, a conquista da vara especializada e da defensoria vocacionada. E, por outro lado, eu acredito que também é importante para sinalizar algumas demandas e algumas necessidades, e esse tema da maternidade, da infância, do direito à educação infantil, tá gritante na cidade, né? Então, o caso da CI Arthur Bernardes é mas a gente sabe que existe uma demanda reprimida enorme, né, de crianças aí que muitas vezes acabam não tendo o acolhimento mais adequado e o local adequado enquanto os pais e a mãe vai trabalhar. Então, eu acredito que essa é uma demanda importante que a gente vai estar iniciando aí o começo, né? Então, para mim, essa reunião ela teve um significado de encerramento de um ciclo e início de outro ciclo, né? Que é um pouco o final de ano, é um pouco esse significado, né? Encerrar o que foi começado e aí dar os apontamentos para o futuro. Exatamente. E nessa reunião nós tivemos também a participação, como sempre tivemos aqui na Comissão da Mulher, a participação de diversas pessoas que apresentaram suas experiências, de que forma que a população participando pode contribuir para a discussão no futuro. Olha, isso eu acho que é um aspecto fundamental. Na minha opinião, assim, em grande medida, a formulação das políticas e as decisões, elas acabam sendo equivocadas porque elas não levam em conta o que é a realidade, o que é a vivência, o que são os problemas do cotidiano. E na minha opinião, um dos grandes desafios para nós é a gente conseguir fazer com que essas demandas, o que é a realidade, o que são os problemas, cheguem, né, para o andar de cima, consigam transpor essa barreira e cheguem aí para os órgãos oficiais. E esse tem sido uma questão, uma postura, né, da Comissão da Mulher. Nós fizemos isso com um debate sobre a questão da violência. Nós tivemos, inclusive, relatos e depoimentos bastante sensíveis aqui, que inclusive inspiraram a formulação aí das prioridades na reunião da Comissão da Mulher. Então, eu acredito que esse passo de ouvir o que as pessoas têm a dizer é muito importante. Ouvir, entender, compreender e, a partir daí, pensar e formular as políticas, né? E o que nós podemos esperar para o ano que vem nessa comissão, vereadora? Vamos trabalhar na questão, continuar trabalhando a questão da violência, que é um aspecto importante. Tem uma necessidade da gente ajustar aí o fluxo com a instalação da vara e da defensoria, que a gente consiga ajustar o fluxo entre o judiciário e os serviços municipais, porque ainda há muitas lacunas, né? Como que uma medida protetiva que é decidida na vara, ela é cumprida com auxílio, seja da rede estadual ou da rede municipal de proteção às mulheres em situação de violência. Então, essa é uma demanda que ainda permanece, que continua, mas também essa questão da maternidade e do pleno desenvolvimento das condições das mulheres serem mães, né, e terem direitos para isso, a responsabilização dos homens também, o direito à paternidade, acho que é um tema importante, e a relação disso, inclusive, com a própria direito à infância das nossas crianças. Tá certo. Muito obrigado. Uma boa tarde, vereadora. Obrigada. Boa tarde. Esta a vereadora Mariana Conte, presidente da Comissão da Mulher, que teve mais essa reunião neste ano de 2018. Muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Uma boa tarde. TV Câmara, Campinas.